com bases nas informações, olha o erro de português, com bases nas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formados no solo os compostos. Primeira coisa que a gente precisa discutir são algumas palavras que aparecem no texto. Uma delas é a palavra adsorção. Adsorver, pessoal, é ficar retido na superfície. Adsorção em argilas. O que são as argilas? As argilas é como se fossem esponja. Sabe esponja de pia que absorve água? A argila é assim, só que ela é feita de minerais e ela faz muita troca aniônica e catiônica, ou seja, troca de íons. A argila, então, ela adsorve, ela fica naquelas entranhas dela, retendo os metais pesados. A outra coisa é o termo metal pesado. Metal pesado é como a gente chama aquele tipo de metal que se acumula no meio ambiente, mercúrio, chumbo, crômio, cádmio, níquel, e pode contaminar a fauna e a flora. Por incrível que pareça, todas as alternativas ele colocou metais pesados. Olha, cádmio, chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, crômio. Aqui não tem metal pesado, metal alcalino terroso. O cálcio também não é metal pesado. E no resto, em geral, ele coloca metais pesados. Não sei se você sacou, mas essa questão ela dá uma volta lá no primeiro ano, quando nós falávamos das funções inorgânicas das bases ou hidróxidos e dos sais. E ela fala da solubilidade de ambas as funções. Vamos dar uma revisada para você? Porque o importante é exatamente isso no canal Química com Arte. Vamos falar um pouquinho da solubilidade das bases, porque quando ele fala aqui no texto, olha, adsorção em argilas minerais e reação com grupamentos hidroxila. A reação com grupamento hidroxila é exatamente aquela reação que vai formar o hidróxido. Então vamos discutir um pouquinho essa solubilidade dos hidróxidos ou bases. E o troço não é muito complicado não, é só você lembrar o seguinte, que na solubilidade das bases são solúveis. As bases que são formadas pelos elementos dos grupos 1A e 2A. No grupo 2A, você tem que lembrar de dois casos específicos, que são as bases de berílio e magnésio. Esses dois caras são bases insolúveis, são inclusive hoje consideradas como bases fracas. E as insolúveis, Mazen? As insolúveis são as demais. Entretanto, eu deixei para o final, para dar um acabamento maneiro, que sempre cai nos vestibulares, não foi o caso dessa questão, mas, além do grupo 1A e 2A, que são as bases fortes, uma outra base também é muito solúvel, que é o NH4OH, hidróxido de amônio. Essa base, gente, ela é instável, ela não é uma base fixa, ela tem instabilidade elevada e ela é muito solúvel em água. Então, só para a gente fazer um apanhado aqui, quais são as bases solúveis? 1A e 2A, incluindo o hidróxido de amônio, que não é de nenhum dos dois grupos, e as insolúveis, as demais. Aqui, então, a gente já pode pensar o seguinte, repara que na questão ele fala quem vai formar precipitado insolúvel. Você quer exatamente a alternativa que vai formar as substâncias, os compostos que são insolúveis em água, que para mim faltou o Enem falar, muito embora ele viesse falando o tempo todo no descarte das pilhas, do meio ambiente, etc. Você meio que supõe que é água, mas está no solo. A umidade do solo é quem vai preparar essas bases, né? Por causa da hidroxila. Um outro apanhado importante que você precisa fazer aqui é a solubilidade dos sais. Eu vou te falar a verdade. Cara, é um decoreba danado. Eu nunca pensei que o Enem fosse cobrar. E o que eu acho é que você tem que ter um geralzão dos sais solúveis e insolúveis. Aqui, nessa questão, ele não cobrou, mas é muito comum ele cobrar o sulfato de bário, contaminação, bário é nocivo, né? O cátion bário 2+, ele é nocivo à saúde, então é muito comum o Enem falar em questão de ilegalidade, injeção de bário, para fazer exame de contraste. Então, o bário é um sulfato insolúvel, é um sal. Mas aí os outros sais? Os outros sais, gente, tem uma tabela de solubilidade, que o Enem, como eu te falo sempre, ele é um filho da mãe, um safado. Por quê? Ele não colocou a tabela. Vamos discutir um pouquinho, então? O primeiro sal que ele fala aqui, gente, ó, é o CDS, formado a partir do sulfeto
com o cádmio. Lembrar que o íon sulfeto, pessoal, é o íon S2-. Cuidado para você não confundir com o sulfato. Sulfeto é o S2-. Beleza? Sulfeto está aqui, ó. Sulfato está aqui. Então, gente, o sulfeto de cádmio, você vai olhar a tabelinha aqui, para a gente dar uma lembrada nisso, né? A solubilidade em água. Vamos lá, os sulfetos são insolúveis em geral. Como regra geral, eles são insolúveis. Então, esse cara aqui, o CDS, é insolúvel. Bacana. Quer dizer o quê, Mazei? Que esse cara pode ser um dos produtos formados, porque tem que ser um precipitado insolúvel. E aí nós vamos para a base. O outro cara que ele cita na alternativa A é o hidróxido de zinco. Lembre-se, tem que ser insolúvel. Ele quer saber quem vai precipitar para ficar retido na argila, para ficar retido com reações minerais, etc. ZnOH2. Mas, ei, você acabou de falar, mas eu não estou lembrando. Quais são as bases solúveis? Olha aqui, eu estou voltando. As bases dos grupos 1A e 2A e também o hidróxido de amônio. Quer dizer que as outras todas são o quê, Mazei? Insolúveis. Isso quer dizer que o hidróxido de zinco, ZnOH2, é uma base insolúvel. Opa, Mazei, mas espera aí. Ele queria dois compostos insolúveis, então nós já matamos? Exatamente. Resposta, pessoal, é a letra A, que Mazei desenha aqui, com aquele lindo coração para ti. Mas se tu está pensando que a gente não vai discutir o resto, a gente só faria isso se a gente não fosse química com arte, né? Se liga nas alternativas todas que a gente vai fazer. Hidróxido de chumbo, pessoal. Repare que o chumbo é do grupo 4A. Ele não é nem do 1A, nem do 2A e nem ele é amônio. Então esse cara pode ser. O hidróxido de chumbo, ele forma precipitado, ele poderia ser. Entretanto, olha aqui, gente, sulfeto de sódio. Quando você vai olhar na tabela de solubilidade dos sulfetos, como regra, eles são insolúveis, mas eles têm exceção. Quais são as exceções? Grupo 1A, 2A e o cátion amônio. As coisas do grupo 1A, 2A em geral e cátion amônio são solúveis. Conclusão, esse cara aqui, sulfeto de sódio, ele é solúvel. Ele não pode ser uma das respostas. Why not, Mazei? Porque o cara quer que seja o sal insolúvel. Sacou? Bem, Mazei, letra C. Que eu mudo de cor para ficar didático. Hidróxido de níquel. Esse cara tá ok, gente. Por que, Mazei? Porque o níquel não é do grupo 1A nem do 2A. Lembra? Deixa eu voltar, porque eu sou chato. Solúveis são as bases dos grupos 1A, 2A e também o hidróxido de amônio. O níquel está lá no grupo 8B. Logo, essa base é insolúvel. Ela pode ser. Essa base aqui, ela pode ser mesmo. Agora aqui, gente, ó, você tem um composto de crômio. Por isso que eu digo, tem que ler o Enem com muita atenção. Olha o que ele fala no texto. Essa parte do texto é muito importante para a atenção da questão. Reação com grupamentos hidroxila, formando as bases, sulfetos, formando os sais, ou metil, radical metil, radical com um carbono. Repara, esse cara tem 2 carbonos, logicamente está fora. Sacou? Então, todas essas aqui, por enquanto, são falsas. Letra D de jeans. Temos aqui o sulfato de cádmio. Não confunda sulfato SO4 2- com sulfeto S2-. Sulfato de cádmio. Gente, vamos ver se esse sulfato é solúvel. O que é que nós sabemos dos sulfatos? Os sulfatos, via de regra, são insolúveis, exceto o sulfato de cálcio, o sulfato de estrôncio, de bário e de chumbo. Ou seja, esse cara é insolúvel. Ele pode ser uma das respostas. Entretanto, repara que aqui ele colocou essa estrutura. Ressalto para essa estrutura. Isso aqui, gente, ó, é aquela estrutura final de um ácido carboxílico. Então, esse cara aqui é o acetato de chumbo. Repara que em momento algum ele falou no radical acetato.
Só para você lembrar, eu queria desenhar essa estrutura aqui diferente do que foi proposta na prova. O acetato é isso, vem do ácido etanóico ou ácido acético, que Mazei desenha aqui. O ácido etanóico perde o hidrogênio ionizável, logo ele fica com carga -1. E é por isso que ao ligar-se ao chumbo, que tem NOx mais 2, nesse caso, você vai precisar de 2 acetatos desse. Assim, a substância tem um nome, tem uma forma que dá até pavor de olhar, né? Olha, e esse aqui, então, é o acetato de chumbo. Mas não se citou o acetato no texto. Isso aqui está fora. É podre. Riscamos esse cara. A letra E. Repara, ele coloca o metilmercúrio. Mas, ei, pode ser? Pode. Radical metil, com mercúrio, que é metal pesado, pode ser. Entretanto, repara, aqui ele coloca agora o acetato de cálcio. Mas aí, de onde veio o acetato? Não estava nas alternativas. Falsa. Resposta da questão, letra A de amor. Questão que, na minha opinião, era difícil. É muito difícil você ter em mente e lembrar a solubilidade dos sais. Então, eu queria deixar um macetinho para você, que é só pensar assim, gente, ó, para ficar bem didático, assim, ó. Os sais solúveis, em geral, gente, são os que têm o ânion nitrato, NO3-, o ânion sulfato, SO4, 2-, e os aletos X-, cloreto, brometo, entretanto, os de chumbo e prata não são solúveis. E no caso do grupo 2A, cálcio e bário também não o são. Uma questão que eu acho que vai lá no te pegou. Fica esperto com ela, porque ela não pode te derrubar.